Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, irmãos. Quando você vai para um desfile, lá no desfile você fica de pé, horas e horas, até passar o último carro do desfile. Quando você vai encontrar com alguém no exército, se aqueles que serviram sabem, por mais que o general ainda demore, você fica de pé, esperando o general passar. Nenhum desses é incomparável ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas as pessoas cansam de ficar 5 minutos de pé, acham que já está bom e eu quero sentar. Mas nós estamos diante do Rei, o Todo-Poderoso, e para glorificar a esse Rei, eu fico de pé. Para glorificar esse Rei, eu fico de pé. Para glorificar esse Rei, eu fico de pé. 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 Para glorificar o Rei dos Reis. Ele está passando por aqui. Ele vai passar por aqui. Eu fico de pé para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada vai me deixar sentar, porque eu vou ficar de pé para glorificar o nome do Senhor. Diga comigo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus. Olhe para quem está do teu lado, estenda suas mãos para ele e diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você já abraçou o seu irmão, amém. Se você não abraçou, abrace ele agora. Dê um abraço aí no teu irmão em nome de Jesus. Joãozinho, você já abraçou seu irmão? Você já teve um tempinho de abraçar aí? Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. No profeta Chorão. Quem conhece? Quem conhece o profeta Chorão? Baixa para mim esse microfone, fazendo um favor. Pode baixar. Profeta Chorão, ele chama Jeremias. Então, abra sua Bíblia, o profeta Jeremias. Bem baixo. Aí. Você não precisa, ótimo. Você não precisa ficar envergonhado. E aqui você tem oportunidade de você glorificar o Senhor Jesus Cristo, exaltar o Senhor. Dê uma cutucadinha no teu irmão da direita aí e diga para ele: pode dar glória, viu? Eu confesso para vocês que essa noite eu queimei de febre, a noite inteira de muita febre. Eu cheguei de viagem ontem à noite, estava quase anoitecendo quando eu cheguei de viagem. Nesta viagem eu acabei saindo lá da onde nós dormimos e eu peguei uma corrente fria de ar. E por via eu acabei gripando. Mas mesmo assim eu falei: Deus, eu não vou deixar de ir para a igreja, muito menos de pregar hoje à noite. Eu vou ficar de pé e eu vou continuar. E eu estou aqui muito bem, 100%, sem nenhum problema. Eu sei que nós estamos numa fase de adaptação. Agora ficou bom, João. Obrigado. O som não está muito alto aí não, hein? Não gosto de som alto. Nós vamos acertando esses detalhes. Mas nós estamos numa fase de adaptação. E eu sei que talvez os irmãos estão sentindo um pouco de algumas diferenças. Mas eu creio que é tudo bênção. E será bênção para esta igreja. Então fica em paz o teu coração. Eu tenho um costume de pregar um pouco mais do que o necessário, talvez.
mas Deus tem me dado algumas palavras e eu não posso voltar para casa sem entregar tudo que Ele tem pedido. E eu quero entregar aquilo que Deus tem para esta noite aos nossos corações. Então abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Pensa numa água trincando. Vai ficar bom minha garganta. Eu ministro amanhã pela manhã na prefeitura ainda. Olha que coisa de Deus. Amanhã eu vou sentar com todos eles lá e vou ministrar uma palavra que Deus me deu hoje à tarde para eles. Mas eu quero essa igreja inteira amanhã, 6 da manhã aqui na igreja. Nós vamos orar, das 6 às 7 amanhã, viu? Já estou te avisando, 6 às 7 tem oração na igreja. Eu vivo debaixo da oração, vocês vão ter que andar comigo. O pastor corre para a igreja andar. Se eu andar, vocês sentam. Se eu sentar, vocês deitam. Se eu deitar, vocês morrem. Então eu sempre vou correr para vocês tentar andar atrás de mim. Amém? Vamos lá, Jeremias capítulo 29, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5: edificai casas, habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Versículo 6: tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dos vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. 7: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Verso 8: procurai, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem com vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. 9: porque eles vos profetizarão falsamente no meu nome, e não os enviei, diz o Senhor dos exércitos. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a fazê-los a este lugar. Versículo 11: porque eu bem sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e amareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Para finalizar o verso 14: e serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar para onde eu os transportei. A minha Bíblia diz numa tradução diferente, o versículo de número 14, na minha tradução diz: quando eu deportei, e não fala sobre transportei. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça, te louvamos por este momento, e agora queremos ouvir a tua voz. Fale conosco através da tua palavra, que possamos neste momento estar dando ouvido à tua mensagem, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, sonho é o oxigênio da vida do ser humano. O sonho faz parte da nossa alma. O sonho é o que nos dá o rumo para a nossa vida. Uma pessoa sem sonhar é uma pessoa que está sem motivação alguma.
Uma pessoa que não passa a sonhar, ela não está vivendo daquilo que o seu coração, ou melhor, daquilo que ela pode desfrutar. Sonhar faz parte da história humana. Todos nós sonhamos, todos nós temos sonhos. Mas há tempos atrás eu perguntava para Deus em uma conversa: Senhor, será que alguém de nós, ou será que alguma pessoa não terá os teus sonhos realizados? Será que o Senhor Deus, a quem prometeu sonhos, será que esses sonhos não serão cumpridos? E naquele momento a resposta de Deus fora a simples resposta: sim, é verdade. Poderão sim pessoas não terem os seus sonhos realizados. Poderão sim pessoas não conseguirem viver aquele sonho que projetou, por alguns motivos. E o primeiro deles é só quando nós sonhamos, não precisa ainda. Só quando é só um sonho. Quando você só tem um sonho e você acordou e de repente você falou: olha, sonhei. Eu sonhei com algo na minha vida, eu tive um sonho. Ou apenas quando eu sonho só. Ou também quando eu só sonho. São três coisas diferentes: quando é só um sonho, quando só sonho, ou quando eu sonho sozinho. São coisas que ao longo dos dias e ao longo dos tempos nós muitas vezes passamos por isso. Quando eu olho para um sonho apenas, eu não coloco ele para construir uma história, para levar uma história à sequência. Quando eu olho então agora, quando só um sonho, eu preciso colocar em prática, e para colocar em prática eu preciso então agora ir atrás daquilo que a quem Deus o prometeu. Exemplo disso, nós olhamos para a história de Abraão. Quando eu olho então agora para o terceiro, que é só um sonho, ou eu sonho sozinho, eu posso entender então agora que eu não consigo fazer nada na vida se eu não tiver pessoas que andem comigo, que estejam comigo e que vivam a história junto comigo através de um sonho de Deus. Eu me lembro quando estava pastoreando em Maringá, e numa madrugada nós estávamos andando pelas ruas de Maringá. E nesta madrugada, quase 3 horas da manhã, nós estávamos servindo algumas marmitas para os moradores de rua que tinha na cidade. Nós já tínhamos começado quase 10 horas da noite. Mas quando anoiteceu mesmo, bem na madrugada, nós estávamos ali, e o Senhor ministrou ao meu coração um sonho. Era uma visão de Deus a despeito daquilo. E eu não via mais agora nós entregando apenas uma marmita para os moradores de rua, mas eu via então agora como se fosse um trailer construído. E nesse trailer então agora nós estávamos ali colocando muitas pessoas dentro dele. Eu cheguei em casa naquela madrugada, passei o resto da madrugada desenhando esse trailer. Amanheceu, eu liguei para um membro da igreja e disse: olha, Deus me deu uma visão como se fosse um sonho, e eu quero compartilhar com você esse sonho. E nós sentamos e eu falei: olha, Deus me deu esta visão, este sonho, e eu quero que você então agora me ajude a nós executarmos isso. E nós construímos lá na nossa igreja, e compramos uma carretinha dessas que as pessoas usam para carregar e colocar na traseira do carro. E em cima dela nós construímos 2 banheiros. E esses banheiros eram só com chuveiros. E nós confeccionamos, deixamos tudo pronto. E saímos então agora pelas ruas. Água aquecida, pois tinha aquecedor a gás. Tudo funcionando. E saí com a caminhoneta que eu tinha e saímos pelas ruas de Maringá andando. E aonde nós encontrávamos moradores de rua, nós parávamos, estaqueava ela, ligava o gerador, fazia energia, ligava o aquecedor a gás e nós dava banho dos moradores de rua. Entregávamos uma roupa limpa.
Aí agora, depois de tomado banho, nós entregávamos uma marmita para ele, e ele comia. E quando alguns deles olhavam para o espelho, depois de ter tomado banho, eles falavam: pastor, eu nem pareço aquele camarada que estava na rua como mendigo. O Senhor Deus nos faz olhar e ver sonhos que podem acontecer na nossa história, mas o sonho ele passa a ser importante na nossa vida quando nós colocamos isso no nosso coração. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem mais sonhar, mas as pessoas querem apenas cumprir tabela nesta vida. Você sabe o que é cumprir tabela nesta vida? É então você dizer: olha, eu já estou aqui, estou vivo, não vou fazer mais nada, e agora só vou esperar o dia da morte. Eu não quero mais fazer nada, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais assumir responsabilidades, eu não quero mais fazer nada, eu quero apenas esperar o dia que Deus quiser me chamar. Mas isso não agrada a Deus, isso não faz parte da nossa história, isso não é o que o Senhor nos chamou para fazermos. E eu posso entender que nesta noite, se você tiver com esse coração, você precisa de duas saídas. A primeira delas, então, que você clame a Deus para que Deus venha fazer um milagre na sua vida e te leve para o encontro dele o mais rápido possível. Ou senão, que você assuma no seu coração um compromisso enquanto não acontece na sua vida aquilo a quem Deus um dia prometeu para fazer. Olha que interessante, quando nós olhamos para esse período, o período em que nós estamos falando da palavra do Senhor, nós entendemos que o Senhor Deus tem coisas poderosas e interessantes a poder fazer na nossa vida, e que muitas vezes nós olhamos e falamos: mas cadê Deus em toda essa situação? A carta escrita por Jeremias, a carta escrita então agora por Jeremias para as nossas vidas e para a igreja daquele momento, para as pessoas daquele momento, era um momento então agora de tratamento de Deus para com aquele povo. Era então agora o momento do Senhor fazer que eles esperassem o tempo certo. Era então agora fazer que as pessoas pudessem esperar em Deus aquilo que o Senhor Deus havia falado com eles ao longo de muitos anos. E Jeremias então agora escreve essa carta, e essa carta chega aos exilados que estavam agora na Babilônia, haviam saído de Jerusalém. O povo de Jerusalém agora presos, cativos na Babilônia. E naquele momento já estavam revoltados, já estavam tristes, já estavam acabados, porque no seu coração existia naquele momento então agora um sentimento, e o sentimento que então agora Deus não estava mais olhando para eles, que Deus já não estava mais cuidando deles, que Deus já não estava mais olhando para a vida deles, que eles já não estavam então agora mais servindo a Deus. Pois o sentimento em que estava dentro daquele povo, o povo de Judá, que agora está no exílio, era um tempo de muita dificuldade. E essa carta chega, e a palavra do Senhor Jesus diz então que o Senhor coloca ao coração daqueles homens um manual de sobrevivência. Essa carta era o manual de sobrevivência para aqueles homens. Enquanto não acontecesse aquilo que estava na vida deles, enquanto não acontecesse o milagre que eles esperavam, eles precisavam entender o propósito de Deus na vida daqueles homens. Quantos dias que nós amanhecemos e anoitecemos esperando em Deus um milagre, e nós achamos que o Senhor Deus não está mais olhando para nós, que o Senhor Deus já não está mais olhando para as nossas vidas, que não se importa mais conosco, que está distante de nós, e que nós agora estamos então agora longe, porque o Senhor já não está mais olhando para a sua igreja. Mas durante esse dia o Senhor ministrou esse texto ao meu coração, e eu quero falar com os irmãos sobre enquanto não acontece o milagre na minha vida, o que eu vou fazer? Enquanto não acontece na minha história, o que eu hei de fazer? Em primeiro lugar, alinhe-se à perspectiva de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu
o Senhor Deus estava então agora escrevendo: deportei de Jerusalém para a Babilônia. Agora esta é a palavra do Senhor. Enquanto não acontece, o Senhor diz àquele povo: eu quero que vocês então se alinhem à perspectiva daquilo que eu tenho para fazer na vida de cada um de vocês. O que é nós alinharmos a perspectiva de Deus? O que é nós colocarmos no nosso coração a perspectiva daquilo que Deus tem? O Senhor está com os seus propósitos, com a sua ideia, com os seus trabalhos estabelecidos, mas muitas vezes nós não queremos trabalhar, muitas vezes nós achamos difíceis fazer alguma coisa porque não estamos sendo retribuídos. Mas entenda uma coisa: nós servimos ao Senhor não é por barganha, nós servimos ao Senhor não é para Ele nos dar alguma coisa, mas o Senhor disse para nós: se você quiser andar comigo, pegue a sua cruz, coloque nas suas costas e você me segue. Ele não nos prometeu nada a não ser a salvação em Cristo Jesus. Ele não nos prometeu mais nada a não ser andarmos com Ele de verdade. E o que eu quero dizer com você nesta noite: se você se alinhar àquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ser mais do que vencedor, em o nome do Senhor dos Exércitos. Ah, mas não é para mim, eu não estou entendendo, eu não sei o que Deus quer, eu não sei como Deus quer fazer. Eu pastoreei uma certa igreja de pessoas que muitas vezes viviam choramingando, viviam reclamando de tudo. Em tudo que você falava, em tudo que você conversava, em tudo que você dizia para eles, as pessoas reclamavam, as pessoas choramingavam, as pessoas então agora não queriam se alinhar à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Mas no dia que eles passaram a entender que a sua vida era um propósito de Deus, e que se eles alinhassem à perspectiva que Deus tinha para aquela igreja, a igreja seria uma bênção e eles também seriam uma bênção. A igreja passou a crescer extraordinariamente, porque agora se alinharam àquilo que Deus tinha a despeito do evangelho dele naquele momento. Tem hora que nós achamos que a culpa é de todo mundo, menos nós. Olha, pastor, a culpa é do problema, é do sistema. Pastor, a culpa então agora é do governo. Pastor, a culpa então agora é do conselho. Pastor, a culpa é do meu patrão que não me libera. Pastor, a culpa é do pastor que não está olhando para mim. A culpa é das pessoas que não estão me abraçando. A culpa é da mulher que não está agora andando junto comigo. Não é. Nós precisamos entender que nós agora paramos de ser vítima do sistema e precisamos nos alinhar àquilo que Deus tem para nós. E se você se alinhar àquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ver como as portas de Deus, elas se abrirão na sua vida, no nome do Senhor dos Exércitos. Como que você está reagindo diante dos problemas que te cercam? Como que você está reagindo diante dos problemas que chegam todos os dias até a sua porta? Ah, pastor, eu estou cheio de problemas, eu estou vivendo dias de murmuração, eu estou criticando, eu estou apenas vivendo aqui, mas eu sei que não vai dar certo, eu sei que não vai conseguir, eu sei que as coisas não vão dar certo na minha história. Deixa eu te dizer uma coisa: tem hora que a gente acha que nada vai dar certo, mas no final a resposta de Deus sempre dá certo na nossa vida. Quando eu era moleque, quando eu era mais criança, eu ia para a escola e chegava lá na matemática, colocava tudo no quadro. E eu não entendia muita coisa de matemática, e a professora começava a colocar muitas coisas, x mais y, igual, quem é professor aí sabe, x ao quadrado, não sei das quantas, e no final a professora colocava igual a tanto. E eu cria que era aquilo, porque eu não sabia nem como que chegou naquele igual, mas eu acreditava que aquilo que ela fez era o certo, e no final daria certo. O que eu quero dizer para você com isso? Que tem hora que a sua vida começa de mal a pior, as situações vão ficando horríveis e difíceis, mas no final o Senhor Jesus coloca igual vitória para a sua vida. E aí você precisa crer. Não sabe como começou, não sabe como está vivendo, mas eu sei que o final será de grande bênção para as nossas vidas, no nome do Senhor dos Exércitos. Mas para isso acontecer na minha vida, eu preciso entender que eu preciso passar a andar na perspectiva de Deus para a minha vida. Eu preciso passar a entender a vontade de Deus. Olha que interessante quando você olha então agora para a história bíblica. Esse povo estava agora exilado,
Esse povo então agora estava no cativo, vivendo naquele momento um dos grandes momentos de dificuldade na sua história. Mas a grande verdade é que o Senhor naquele momento estava deixando para eles uma bússola. Se vocês andarem na perspectiva do que eu estou falando, eu vou tirar vocês deste lugar e os levarei para o lugar onde eu prometi, e eu os abençoarei, diz o Senhor dos exércitos àquele povo. Mas sabe o que aconteceu? Para isso poder acontecer, eles precisavam estar alinhados à perspectiva do Senhor Jesus. Uma segunda coisa interessante nesse texto para nossas vidas é que enquanto não acontece na minha vida, eu preciso então agora, seja produtivo no lugar que você está. Diz a palavra do Senhor, versículo 5: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comem os seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade. Olha que palavra interessante para nós. Enquanto não acontece aquilo que é o seu coração, você está esperando. Deus quer que você seja produtivo no lugar que você está. Não importa a circunstância que você está vivendo, passe a ser produtivo no lugar que o Senhor Deus te colocou nesta noite. Se nós pegarmos exemplo deste povo, este povo agora talvez estava vivendo um dos piores momentos da sua história, mas a palavra de Deus para aqueles homens foram: agora não é para vocês cruzarem os braços e ficarem parados aonde vocês estão, mas é para vocês casarem, é para vocês multiplicarem essa terra, é para vocês plantarem, é para vocês colherem, é para vocês venderem e viverem desse dinheiro, é para vocês darem continuidade na vida, porque Deus não os abandonou. Não é porque o milagre não veio que eu vou deixar de servir a Deus, não é porque a bênção não veio que eu vou deixar de adorar a Deus. Entenda-se uma coisa: Deus te chamou para você apenas adorá-lo, porque você foi salvo por Ele, você foi salvo pelo menino Jesus, e Ele está aqui nesta noite, e Ele quer apenas que você sirva a Ele com excelência, e servir a Deus com excelência, eu preciso ser produtivo aonde Deus me colocou, mesmo quando os meus olhos não estão contentes. Se nós pegarmos o exemplo da história de José, muitos pregadores falam que é José do Egito, mas José nunca foi do Egito. José passou a sua fase, 17 anos no seu começo no Egito, mas ele nunca foi do Egito. José viveu e nasceu, e na verdade na sua região de Canaã, mas agora José tinha todos os motivos para não fazer nada. Se nós lermos a história de José, você vai encontrar José então agora fazendo o oposto daquilo que era o necessário fazer, pois não tinha feito nada de errado e foi colocado na cisterna, foi tirado da cisterna e foi levado então agora pelos ismaelitas para o Egito. Depois lá no Egito colocaram ele dentro de uma cadeia, passou-se um período na masmorra, viveu então agora um período de dificuldade, mas em todo o tempo que ele estava preso, ele não deixou de servir ao Deus de Israel, a quem ele servia. Ele não deixou. E a prova foi que quando o rei precisou que alguém pudesse desvendar um sonho que ele teve, alguém diz a ele, aquele homem que estava o servindo: olha, eu conheço alguém que lá na prisão, ele então agora pôde desvendar o meu, e ele pode fazer isso. Ou seja, José estava mesmo preso, mas exercendo o seu chamado, a quem o dia Deus o chamou. Sabe o que eu entendo com isso? É que José está vivendo os piores momentos da sua história, mas ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor Deus o havia pedido que fizesse. Ou seja, precisa ser produtivo mesmo que estiver na cadeia. Precisamos ser produtivos na nossa vida. Precisamos então agora ser produtivos aonde nós estivermos. Diga comigo assim: se você não gosta do lugar que você sonha, vamos lá? Se você não está no lugar que você sonha,
faça deste lugar o mais parecido que você sonha. Talvez você não está neste lugar que você tem sonhado, mas faça dele nesta noite o lugar melhor para os teus sonhos. José naquele momento estava vivendo um dos piores momentos da sua história. Este povo então agora estava ali esperando um milagre de Deus, mas daquele momento em diante não cruzaram mais os braços, mas passaram a servir e andar ao Senhor, de servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero adiantar para não passar do horário. Eu estou pregando aqui, mas muito preocupado com o horário. São 10:50, eu não gosto de sair do horário. Mas em terceiro lugar, queridos, enquanto não acontece, feche os olhos para os profetas de vento. Fechem os ouvidos, melhor, para os profetas de vento. E diz assim a palavra do Senhor no verso 8: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês se enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras no meio em o meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu o cumprirei a minha promessa em que fiz a favor de vocês, e os trarei de volta para aquele lugar, ou a este lugar. No meio deste povo, no meio daquelas pessoas, no meio de todo aquele momento, pessoas que estavam ali para poder tirar o foco das pessoas a servirem a Deus, a andarem com Deus, a fazerem a vontade de Deus, a estarem servindo a Deus de verdade. E saiu entregando profecias que não eram de Deus, mas estavam falando no nome de Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas pessoas que você já foi em busca de profetas, em que eles muitas vezes começam a contar coisas que não foi Deus que falou. Quantas vezes que nós corremos atrás de tantas coisas e esquecemos que a nossa bússola é a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor é ela que nos clareia e é ela que nos dirige. Mas quando olhamos para este momento, nós vivemos uma geração hoje de muito mimimi, uma geração hoje de muito barulho, uma geração hoje de pessoas que querem apenas receber e que querem que as coisas aconteçam dentro de 30 segundos, como se fosse micro-ondas. Uma geração hoje que você ora para que Deus faça um milagre hoje, e que amanhã cedo o milagre tem que estar à sua porta. Uma geração então hoje em que as pessoas estão dando ouvido a qualquer tipo de doutrinas e ventos que acontecem, porque o maior foco é chamar as pessoas para estarem lá dentro, mas não para serem curadas de verdade ao Evangelho de Cristo. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama e nos chamou para vivermos uma história com Ele de verdade aos nossos corações. O que é que está passando? E naquele momento o profeta estava dizendo: olha, cuidado com aquilo que estão chegando aos teus ouvidos, para que não sejam errados e que não sejam mentiras. Todas as vezes que Moisés subia para o monte a fim de ficar orando ao Deus, quando Moisés descia, as pessoas já estavam fabricando outros deuses, porque já tinham dado ouvido a outras coisas em que não eram de Deus. Abra os teus olhos, fiquem atentos àquilo que Deus tem e àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Uma outra coisa interessante, eu quero falar um pouco mais rápido ainda. Em quarto lugar, queridos, enquanto não acontece na sua vida um milagre de Deus, porque viveram de verdade uma vida dedicada ao Evangelho de Cristo, e que os seus corações estavam voltados a não fazer apenas por marketing, mas estar ali porque o Evangelho do Senhor Jesus os vocacionou para poder fazer a diferença onde estavam. Aproveite a oportunidade aonde você estiver. Se você está no ponto de ônibus, fale de Jesus no ponto de ônibus. Se você está na fila do banco, fale de Jesus na fila do banco.
Se você está no meio de pessoas, fale de Jesus. As pessoas precisam saber que você é um conhecedor da palavra do Senhor Jesus. As pessoas precisam saber que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. E quando você está fazendo isso, você está servindo ao Senhor e aproveitando as oportunidades para você poder pregar no tempo e fora de tempo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Quantas vezes nós queremos apenas plateias e a plateia não atrai Jesus? Quantas vezes que as pessoas querem apenas ter um grupo de pessoas, mas o grupo de pessoas não atrai Jesus? O que atrai é o coração sincero e voltado à presença do Senhor Jesus. Como está o nosso coração nesta noite? Como está o seu coração nesta noite, meu querido? Como está a sua vida diante do Senhor Jesus nesta noite? Pastor, olha, eu estou precisando de um milagre, mas o Senhor Deus não fez, então eu não vou fazer mais nada para Deus. Olha, pastor, eu estou na igreja já há 10 anos e até agora não vi Deus fazer nada, então eu vou entregar minha carteirinha de membro e não quero mais estar na casa de Deus. Ei, esse não é o propósito, esse não é o chamado a quem Deus o trouxe para cá. Nós não vivemos nessa terra a fim apenas de recebermos coisas de Deus, mas nós servimos a um Deus poderoso e verdadeiro, e é esse Deus quem cuida de nós. Então não vamos viver a nossa vida apenas na espera de milagres, não. Vamos servir a Jesus, porque Ele foi ontem o mesmo Deus, Ele é hoje o mesmo Deus e amanhã será o mesmo, e é Ele que cuida de nós, e independente de recebermos alguma coisa, o dom da vida Ele tem nos dado, e nós temos um motivo de agradecer e glorificar o nome desse Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus a quem nós buscamos, esse é o Deus a quem nós temos colocado a nossa vida. Eu creio nesse Deus, eu creio nesse Senhor, eu creio nesse Deus que pode fazer todas as coisas neste lugar, no nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé nesta noite. Enquanto não acontece, o que eu vou fazer? Talvez o seu coração nesta noite está desse jeito. Mas enquanto não acontecer, o que eu faço? O povo de Jerusalém, o povo de Judá, estava no exílio, mas o Senhor deixou claro a ele, através do profeta Jeremias, que eram para eles continuarem, que era para eles darem sequência, que era para eles andarem segundo aquilo que Deus o tinha para as suas vidas, e eles seriam mais do que vencedores, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero te convidar nesta noite a você fazer uma análise da sua vida. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Como você está diante do Senhor Jesus? Como está o seu coração diante do Senhor Jesus Cristo nesta noite? Nós temos uma mesa posta, um momento extraordinário da ceia do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus nos convida nesta noite a nós cearmos com Ele. Mas para isso nós precisamos viver a grande identidade do Evangelho de Cristo. Jesus nos convida a vivermos este momento. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor Jesus. Meu Deus. Damasso e decoma na rasto e decanta la raça. Senhor, eu quero neste momento repreender, ó Pai querido, todo espírito de tristeza. Eu quero repreender, ó Deus amado, todo espírito, Senhor amado, contrário. Eu quero tirar, ó Deus amado, neste momento, pelo poder da Tua palavra, ó Deus amado, toda ação contrária do meio do Teu povo. Eu desfaço neste momento, Senhor amado, toda a retaliação de Satanás, ó Deus amado, lançada. Mas que agora, Senhor amado, o Teu povo tenha livre liberdade, livre acesso a poder falar contigo.
Que o teu povo, Senhor amado, tenha liberdade, Senhor amado, e livre acesso em poder, ó Deus amado, abrir os seus corações para viver este momento que o Senhor tem na sua história. Pai querido, nós estamos diante da tua presença, e neste momento, Senhor amado, diante da tua presença, quero eu clamar ao Senhor, quero eu, ó Deus amado, buscar ao Senhor Jesus Cristo, e pedir, ó Deus amado, que o Senhor venha com os teus anjos de uma forma extraordinária, ó Deus amado, a tirar todo sentimento, todo pensamento de dúvida. Deus amado, eu quero repreender nesta hora em nome de Jesus. Eu quero repreender, ó Deus amado, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que os corações estejam abertos, ó Deus amado, a entender o querer do Senhor sobre este lugar. Manifeste do teu poder e da tua graça de uma forma extraordinária, para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, do nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, ainda com os teus olhos fechados,